Olá, nessa aula estaremos falando um pouquinho sobre módulo, né? Então, qual que é a ideia de módulo, ou valor absoluto, né? Imagine o seguinte, imagine que você tenha o que a gente chama de reta real, né? Que é uma reta onde está localizado aí todos os números reais. Então, zero, para frente eu sei que são positivos, para trás eu sei que são valores negativos. Então, isso aqui é a nossa reta real. Então, eu vou colocar alguns elementos em cima da reta, só para a gente poder se localizar. Então aqui, imagine que eu coloque lá 1, 2, 3 e 4. Lógico, tem outros valores aqui entre 0 e 1, entre 1 e 2, mas só para efeito de notação, de indicação, eu vou colocar inteiro, tá? Aí, do lado esquerdo, também tem valores, só que são negativos. Então aqui eu tenho, por exemplo, menos 1, aqui eu tenho menos 2, né? Ainda eu tenho lá o menos 3, o menos 4 e assim segue. Então isso é o que a gente chama de reta real. Então tem o limitador que é 0, para frente eu tenho valores positivos, para trás tem valores negativos. Então isso é a indicação da nossa reta. O que a gente considera como sendo módulo? A gente vai indicar como sendo módulo a distância de qualquer número em cima da reta em relação a zero. Então, lembrando que módulo sempre é o quê? Módulo é distância. Então, de novo, tá? O que é módulo? É a distância que o número tem em relação a zero. Isso é a distância. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, qual que seria o módulo do número 3? O que eu estou perguntando assim a hora que eu coloco lá o módulo do número 3? A hora que eu falo módulo do número 3, estou perguntando assim, qual que é a distância do número 3 em relação a 0? Então é isso que eu estou perguntando, tá? Qual que é a distância do número 3 em relação a 0? Então, se eu olhar aqui com carinho, ó, pode ver que eu tenho lá 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Do mesmo jeito aí assim, ó. Imagine que eu pergunto aqui, qual que é o módulo de menos 3? Então, o módulo de menos 3, estou perguntando assim, qual que é a distância que eu tenho do número menos 3 até chegar no 0? Então, de menos 3 até chegar no 0, repare que eu tenho quanto? Eu tenho 3. Então, a distância de menos 3 até 0, então também é 3. Então, ó, observe que o módulo nunca é negativo. Por quê? Porque eu estou falando de distância. Então, distância em relação a 3, vai dar 3. Distância em relação a menos 3, estou falando em relação a 0, tá? Distância de menos 3 em relação a 0, também é 3. Então, simbolicamente, o que a gente vai fazer? Os módulos, a gente vai usar um símbolo bem específico para ele. Então, quando falar de módulo, eu vou colocar duas barrinhas e o elemento no meio, né? Esse elemento eu vou colocar um x aqui, mas esse é um número nosso, tá? Tudo bem? Então, eu quero o módulo de x, ele é representado dessa fórmula, pelo elemento em duas barrinhas. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, quem que é o módulo do número 4? O que eu estou perguntando aqui? Qual que é a distância que o número 4 tem até chegar no 0? Então, se eu olhar aqui na nossa reta, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Então, esse módulo é 4. Do mesmo jeito aí, qual que é o módulo de menos 4? O que eu estou perguntando aqui? A distância que o menos 4 tem em relação a 0. Qual que é a distância de menos 4 em relação a 0? Ó, vai contar 1, 2, 3, 4. Então, seria 4. Então, volto a reforçar, o que é módulo? Nada mais é do que a distância em relação a 0. Então, se eu perguntasse assim, ó, imagine que eu coloque lá um exemplo, perguntasse para a gente calcular a seguinte expressão. Então, eu quero lá, calcule módulo de menos 3 mais módulo de 5 mais módulo de menos 8. Então, imagina que eu queira calcular o valor dessa expressão, né? Então, como que eu faço para obter o valor dessa expressão? Lembrando que módulo é distância, então você desconsidera o sinal. Então, módulo de menos 3, quem que é módulo de menos 3? É o número 3. Mais, quem que é módulo do número 5? Então, módulo do 5 também é 5, fica positivo. Quem que é módulo de menos 8? Né? No módulo de menos 8 é a distância de menos 8 até o 0. Então, menos 8 a 0 vai ser 8. Então, é isso que eu tenho, tá? Então, seria 3, 5 e 8. Volto a reforçar. Módulo de menos 3. Indiferente de dentro ser menos ou ser mais, o resultado é sempre positivo, tá? Então, módulo de menos 3 é 3, módulo de 5 é 5, módulo de menos 8 é 8. Aí, a hora que eu somar isso aqui tudo, o que eu vou ter? Vou ter assim, ó, 3 mais 5 dá 8, 8 com 8,
16. Então, isso aqui equivale a 16. Esse é o resultado aí que a gente tem para a expressão, tá? Então, a soma dos módulos aí na expressão vale 16. Outra coisa também que a gente vê assim de uma forma relativamente comum quando fala de módulos são algumas equações, né, envolvendo esses módulos. Então, por exemplo, como que a gente trabalha com essas equações? Então, as equações chamadas aí equações modulares são algumas equações que envolvem alguns módulos. Então, por exemplo, já vamos colocar uns exemplos aqui para ter uma ideia, tá? Imagine que eu coloco uma situação que eu pergunto assim, eu quero resolver, né, aí as seguintes equações. Então, vamos resolver as equações. Eu coloco assim, primeiro, uma letra A, módulo de x para dar o número 5. Né? Então, imagina que eu queria resolver essa equação. Então, lembrando, resolver a equação é achar o valor aqui da nossa letrinha que satisfaz a condição de igual, né, que satisfaz a igualdade. Então, se você tem lá módulo de x igual a 5, eu estou perguntando assim, qual o número cuja distância em relação a zero dá 5? Se eu fosse pensar em colocar isso aqui numa reta, a gente vai pensar assim, ó, né? Você tem lá o zero, aonde ficaria o número 5? Né? O número 5 você tem lá 1, 2, 3, 4, 5. 5 fica aqui, certo? Do outro lado, a gente tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, menos 5. Então, repara o seguinte, esses dois números em relação a zero têm distância 5. Então, se você medir, ó, esse pedaço aqui, vai dar 5. Né? Quer dizer, 0 até 5 vai dar 5. Do mesmo jeito, esse pedaço que eu tenho aqui, ó, também dá quanto? Dá 5. Então, para essa equação, existem duas possibilidades. Então, assim, para o módulo dar 5, você tem duas possibilidades de resposta. Ou você pode ter o menos 5, ou você pode ter o mais 5. Ambos os casos, a distância em relação a zero vai dar 5. Então, módulo de x igual a 5, o x tem duas possibilidades, né? Um que eu vou chamar de x', outro duas linhas, tá? Então, pode ser tanto o menos 5 quanto o mais 5. Aí acaba virando meio que hábito, tá? Se pegar módulo de x igual a um número positivo, já coloca um com menos, um com mais, aí não tem necessidade de a gente ficar fazendo essa reta toda. Por exemplo, se tivesse uma letra B, módulo de x igual a 7, o que eu tenho como resposta aqui? Né? Os números cuja distância em relação a zero dá 7, tem duas possibilidades. Quem que seria? Menos 7 e mais 7. Né? Então já pode fazer direto aí sem muita dificuldade. Quer ver? Ó, mais um, só para fixar bem a ideia. Módulo de x igual a 12. Então, módulo de x igual a 12. Quem vai ser o valor de x nessa expressão para o módulo da 12? Então, para o módulo da 12, estou perguntando assim, qual o número cuja distância em relação a zero dá esse 12? Então, o que eu vou fazer? Pensando na reta, você tem lá do lado esquerdo um valor que dá menos 12, do lado direito um valor que é 12. Então, o que eu tenho? Duas possibilidades, o x vai ser menos 12, bem como x igual a 12. São as possibilidades aí para a solução dessa equação. O que a gente tem que ficar um pouquinho esperto aí caso assim, por exemplo, a letra D. Imagine que eu tenho módulo de x igual a menos 6. Quem que vai ser a solução de uma equação dessa? Módulo de x igual a menos 6. Né? Como que a gente pode montar a solução de uma equação nesse formato? Primeira coisa, o que é módulo que a gente comentou? Módulo é a distância em relação a zero, isso é módulo. Se eu quero a distância em relação a zero para ser o nosso módulo, para dar menos 6, tem possibilidade? Não, né? Por quê? Porque lembra que a gente comentou que distância não pode ser negativa? Então, se módulo é distância, a distância não pode ser menos 6. Então, neste caso aqui, a gente fala que isso aqui é uma equação que a solução é vazia. Então, não tem solução. Então, volta a forçar. Na frente do módulo, nunca pode ter um valor negativo. Tudo bem? Tá. Ainda uma outra situação que a gente costuma ver é essa aqui, ó. Módulo de x igual a zero. Aí eu pergunto assim, quais são os valores, né, que eu coloco no lugar do x para a distância em relação a x ser zero? Então, o que a gente faz? Neste caso específico, ó, qual o número que dá distância a zero em relação a zero? Né? Quem que seria? Tem apenas um, né? O número que fica exatamente em cima, não é isso? Você tem aqui o nosso eixo real,
né? Você tem o zero. Então, para a distância em relação a zero ser zero, ele tem que ficar em cima. Então, quem que seria neste caso? Seria x igual a zero. Então, são as três possibilidades que você pode ter. Você pode ter lá duas soluções, né? Nesses casos aqui que eu estou fazendo. Aqui pode ter nenhuma ou apenas uma delas. Aí, de vez em quando, a gente vê algumas equações também um pouquinho mais bem elaboradas, né? Um pouquinho mais bem feitas. Por exemplo, imagine que eu tenho uma situação que eu queira calcular assim, né? Eu quero lá resolver também algumas equações, tá? Então, vou colocar uma primeira equação, módulo de x menos 7 igual ao número 3. Então, imagina que eu queira desenvolver essa equação, módulo de x menos 7 igual a 3. O que a gente vai fazer? A gente sabe que o módulo, né, de x menos 7 para dar 3, esse negocinho aqui dentro, essa parte dentro do módulo, tem duas possibilidades, não é? Porque para dar 3, ele pode ser de um lado menos 3, ou pode ser do outro lado mais 3. Então, essa expressão aqui, ó, x menos 7, ela pode ser 3, ou então x menos 7 pode ser menos 3. Então, você tem duas possibilidades aqui para se trabalhar. Então, você pode ter x menos 7 igual a 3, ou x menos 7 igual a menos 3. Daí que eu vou fazer? Se aqui eu tenho menos, passo para cá mais, então eu vou ter x igual a 3 mais 7, ou seja, né, o x igual a 10, então esse é o primeiro que eu tenho. No segundo, o que eu tenho lá? Menos 7 passa mais, então x igual a menos 3 somado com 7. Então, posso escrever aqui x igual a quanto? X igual a menos 3 com 7 é 4. Então, essa equação tem duas possibilidades de resposta. Pode ser tanto 10 quanto o 4. Quer ver? Dá para a gente conferir sem muita dificuldade, tá? Só voltando aqui na equação, né, x menos 7 dentro do módulo. Se eu colocar 10 no lugar do x, olha só o que acontece. Vai ficar 10 menos 7 em módulo, estou só confirmando, tá? Pegando 10, trocando no lugar do x. Então, seria 10 menos 7, seria quanto? Módulo de 3, que dá 3. Então, o 10, beleza, sem problema, confere. O 4, do mesmo jeito. Se eu colocar o 4 no lugar do x, o que a gente vai acabar tendo? Vai ficar assim, 4 menos 7, né? Seria quanto? Então, 4 menos 7 seria 4 com menos 7 vai dar menos 3. Aí, menos 3, se eu for levar em consideração o módulo, a gente vai desconsiderar o sinal. Então, módulo de menos 3 seria quanto? Seria 3. Então, são as possibilidades que eu tenho, tá? Então, realmente, esse 10 e esse 4 aí são dois valores que são soluções aí dessa equação. Um outro exemplo, então, a letra B. Então, imagine que eu tenho lá, módulo de 2x menos 1 igual a menos 2. Tudo bem? Então, módulo de 2x menos 1 igual a menos 2. Como é que eu iria desenvolver essa expressão, né, que a gente tem aqui? Tá? Como é que eu vou desenvolver? Primeira coisinha, o módulo, a gente sabe que o módulo é distância. Se é distância, a gente comentou agora há pouco que não pode ser negativa. Então, quando você tem módulo igual a um número negativo, a gente está falando que essa equação ela está se referindo a uma situação de uma solução vazia. Então, neste caso, a gente não tem solução para essa equação. Tudo bem? Tá. Um outro caso. Então, imagine que você tenha lá uma letra C da seguinte forma. Módulo de x mais 8 é igual a 0. Então, módulo de x mais 8 é igual a 0. Então, o que acontece? Para o módulo, lembra que a gente comentou, o módulo não pode ser negativo. 0 pode, tá? Então, você quer módulo de alguma coisa dá 0. É aquela ideia da retinha que a gente comentou. Para o módulo dar 0, existe uma única possibilidade, né? O que está aqui dentro, obrigatoriamente, tem que ser quanto? Tem que ser 0. Então, o que está ali dentro tem que ser 0. Então, se x mais 8 tem que dar 0, posso escrever assim, x mais 8 igual a 0. Se x mais 8 igual a 0, passo o 8 para o outro lado, eu vou ter x igual a quanto? Mais 8 passa menos 8. Então, x igual a menos 8. Então, essa é a solução para essa equação. Do mesmo jeito da anterior, pessoal, eu consigo confirmar se está certo ou não o que a gente fez, tá? Então, volta lá para a nossa equação original. O que a gente tem? Vamos ver? Vai ficar assim, módulo de menos 8 mais 8 vai dar 0, né? Então, menos 8 mais 8 seria o quê? Seria módulo de 0,
igual a quem? Igual a zero. Né? Então, neste caso, esse menos 8 que eu achei como solução, ele serve sim como resposta sem problema. Tá? Ainda, uma observação que é bem comum, né, em exercício. Já não é tão fácil de ver, mas é uma observação interessante. Quando você trabalha com módulo de x, existe uma definição formal para ele. A gente viu que o módulo é o quê? É distância em relação a zero. Então, se o módulo de x, o que está aqui dentro, ó, se o x for positivo, pessoal lembrando, o zero, né? Lembrando que positivo a gente indica por maior, assim, maior que zero, tá? Então, se dentro for positivo, o resultado é o próprio valor que está dentro, não é? Então, por exemplo, se eu pegasse assim, módulo de 8. Quem que é módulo de 8? É o próprio 8. Por quê? Dentro é positivo, o resultado é positivo, ponto final, tá? Então, o módulo de 8 é 8. Então, o que acontece? Se módulo de x, se eu quero descobrir o módulo de x e o que está dentro é positivo, então o resultado vai ser o próprio x. Tudo bem? Então, assim, ó, módulo de x vai ser x se o x for positivo ou zero, né? Agora, se dentro for negativo, por exemplo, imagine que você tenha módulo de menos 8, que a gente comentou. Quem vai ser o módulo de menos 8? Módulo de menos 8 nada mais é do que a distância de menos 8 em relação a zero, que a gente comentou que ignora o sinal, então seria 8. Tudo bem? Então, repara assim, quando fala de módulo, se o de dentro for negativo, então, ó, se o de dentro for um valor negativo, o que a gente faz para obter esse módulo? A gente simplesmente vai trocar o sinal. Então, se eu tenho um x dentro, troca, fica menos x. Tudo bem? Esse menos x não quer dizer que seja negativo, tá? Quando se fala jogo de sinal, olha só, menos com menos, né? Vai virar mais, tá? Então, essa é a definição que a gente tem. Aí, né, por que ela é viável, ela é interessante? Esse tempo atrás de uma questão, caindo, né, num certo concurso aí, que falava assim, imagine, ele pedia para calcular o valor e falava assim, né, era objetivo, lógico, estou abreviando, eu quero que calcule o valor de módulo de x dividido por x. Ele queria que a gente conseguisse descobrir qual que é o valor do módulo de x por x. Se você chutar valores para x ali, sem problema, tá? Ele quer saber o resultado da divisão. Mas se usar essa propriedade, fica fácil a gente ver. Então, o que a gente pode pensar assim, né? Pode pensar lá. Se o x for positivo, beleza? Vamos ver. Se o x for positivo, quer dizer o quê? O resultado dentro do módulo é o próprio x. Então, vai ficar assim, x dividido por x é igual a 1. Né? Então, ó, se o x for positivo, o resultado é o próprio x. Agora, se o x for negativo, o que a gente vai ter quando o x for negativo? Né? Se o x for negativo, a gente troca o sinal, não é isso? Então, no lugar desse módulo, eu posso trocar por quem? Posso trocar por menos x. Então, se o x for negativo, no lugar desse módulo, a gente vai colocar menos x. Então, posso escrever dessa forma, tá? Aí, menos x dividido por x, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui como sendo menos 1. Né? Então, existem duas possibilidades lá. Calcule o valor do módulo de x sobre x. Quais são os valores? Né? Pode ser menos 1 ou o número 1. Não é uma questão muito fácil, né? Mas também não é aquele bicho de sete cabeças assim tão difícil para a gente estar mexendo. Tá? Então, não esquecendo, o que seria módulo? Pessoal, módulo nada mais é do que a distância em relação a zero, não pode esquecer, tá? Então, se é a distância em relação a zero, essa distância nunca pode ser negativa. Então, só para a gente fechar a ideia, ó, imagine que eu queira resolver uma outra equação. Né? Imagine que eu queira resolver o seguinte, eu quero 2 elevado a módulo de x menos 1 igual a 16. Né? Imagina que eu quero resolver essa expressão aí, tá? Módulo de x menos 1, né? Igual a 16. Pessoal, repare que isso é uma potência, né? Se é uma potência, aqui no rascunho, posso pensar assim, o 16 fatorado é 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e 1, não é? Então, quantos número 2 apareceram aqui? Apareceram 1, 2, 3 e 4. Então, se apareceram 4, posso escrever assim, 2 elevado a módulo de x menos 1 é igual a quanto? A 16, que eu acabei de fatorar aqui, que é 2 elevado a quarta. Né? Seria 2 a quarta. Agora, o que eu faço?
Como eu tenho um 2 em cima, 2 embaixo, né, pode ignorar ele, não é isso? Vai sobrar x menos 1 igual ao número 4. Né? X menos 1 igual a 4. E módulo, lógico, né? Então, módulo igual a 4. Lembra o que é módulo? É a distância em relação a 0. Se eu quero que o módulo dê 4, tem duas possibilidades para esse número dentro. Quais são os elementos que a distância em relação a 0 vai dar 4? Pode ser menos 4 ou mais 4, né? Então, você tem duas possibilidades. Primeiro, x menos 1 é 4. Segunda, x menos 1 igual a menos 4, né? Você tem duas possibilidades, tudo bem? Agora, o que eu posso pensar aqui? Ó? Esse menos 1 passa para cá mais, então a hora que eu passar mais seria 4 mais 1, então vai ficar x igual a 5. Esse é o valor do nosso x. Segundo, menos 1 passa para depois mais 1, então vai ficar menos 4 mais 1, o x igual a menos 3. São os valores que eu tenho para x nessa equação, tudo bem? Então você pode montar a solução com menos 3, né, e 5. Nos casos que a gente está fazendo aí, eu não coloquei, né, mas você pode montar assim, a solução seria lá menos 3 e 5, tudo bem? Então o que eu quero reforçar, tá? O que é módulo? Módulo é a distância de um número em relação a 0, então nunca pode ser negativo, tudo bem? Então tá, gente, tchau, tchau, até a próxima aula.